desejamos, apesar das circunstâncias, que estejamos todos bem de saúde. Vamos dar início ao nosso trabalho esta manhã com uma leitura, uma mensagem espiritual de Joana de Ângeles do livro Momentos de Meditação. Cujo título é Necessidades Reais. Onde situas os teus interesses, em torno deles circularão as tuas necessidades. Onde tenhas o pensamento, ali porás a emoção. Indispensável repensar as aspirações de maneira a fixar apenas aquelas que trabalham para a tua realização profunda. A ambição conduz ao tresvario. A avareza leva à mesquinharia. A sensualidade brutaliza. A indolência entorpece os sentimentos. A gula desajusta a máquina orgânica. O egoísmo encarcera o ser. O orgulho envenena o homem. O vício destrambelha o equipamento do corpo e da alma. O ódio enlouquece a criatura. O ciúme deforma a visão da realidade. O que mais anelas e pensas corporifica-se e passa a dominar-te interiormente. Tens um compromisso com a vida, assim como esta dispõe de uma tarefa para ti. Ausculta as tuas necessidades reais e olha em derredor. Possuis mais do que precisas, enquanto muitos carecem mais do que dispõem. Não apenas em recursos materiais, mas também em conhecimentos, educação, discernimento, capacidade de serviço, razão. Há no mundo mais escassez de paz do que de pão. Há mais solidão do que companheirismo. Faltam mais os valores morais do que os bens materiais. Estes últimos são os efeitos infelizes dos primeiros. E porque não escassas a equanimidade e a justiça, abundam a miséria e a ignorância. Não postergues indefinidamente o teu momento de entrega, de te pôres em relação com o melhor tesouro, pois onde o depositares, aí estará o teu coração, conforme acentuou Jesus, facultando-te ou não a felicidade. Vamos nos concentrar, colocando na nossa tela mental a figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Querido Jesus, eis-nos diante de vós e diante de Deus nosso Pai, em oração singela, para vos agradecer tudo quanto nos tem sido facultado ao longo da existência, os momentos mais felizes e os menos infelizes, os menos felizes. Porque é da nossa responsabilidade a gestão da vida, das oportunidades, e por isso é para nós incontornável reconhecer a vossa bondade, a vossa justiça e misericórdia. Pedimos-te, Senhor, que nos inspires
na ação que nos é devida, com equilíbrio e bom senso, com ânimo, coragem e alegria para viver. Porque diante da imortalidade da vida, confrontar-nos-emos mais adiante com os resultados das nossas ações. E, naturalmente, nesse balanço, reconheceremos a indolência, as fugas, as recusas, que tanto nos limitam o progresso moral e espiritual. Nesta época, Senhor, em que a humanidade atravessa um particular resgate e, simultaneamente, uma oportunidade de ouro para ponderar sobre a sua própria existência individualmente e, assim, podermos alterar ainda, enquanto no plano físico, aquilo que são os nossos maus pendores. Desde já, Senhor, queremos te pedir por aqueles que mais sofrem, seja as dores do corpo, as dores da alma e, sobretudo, a indiferença dos demais, pedindo-te por aqueles que vivem na miséria, outros doentes, nos mais variados matizes, desesperados e tristes tantas vezes. Para todos, Senhor, deixamos o nosso fraternal abraço, o nosso inesgotável afeto, para que todos possam sentir o espírito de solidariedade, de partilha, porque se não podemos dar nada mais, damos, Senhor, o que nos vai na alma, no coração, no pensamento, em relação àqueles que sofrem no plano físico e no plano espiritual. Lembramos, Senhor, aqueles que se encontram aqui, neste local, no plano físico e no plano espiritual, para que deixem sobre cada um as tuas bênçãos de misericórdia, de saúde, de ânimo, de conforto moral, para que te sintam e se deixem envolver pelo teu amor. Mestre querido, pedimos-te perdão. Perdão pelo relapso nas ações, no trabalho interior. Pois agora, Senhor, no período que atravessamos, urge que cada um trabalhe sobre si próprio, se volte para dentro de si. Lembramos, Senhor, os mais idosos. Lembramos os pobres, os miseráveis que se arrastam sem a mão solidária de quem possa auxiliar. Pedir-te pelas crianças, pelos idosos, pedir-te pelos toxicodependentes, pelos suicidas, pedir-te, Senhor, por aqueles que carregam na alma a dor de uma desilusão, da frustração. Mestre querido, apesar de tudo, nós aqui estamos, nesta época, porque muito solicitamos e muito investimos
neste programa em que nos encontramos. Por isso, não nos afastes os obstáculos, mas dá-nos coragem, discernimento para contorná-los e seguir adiante. Que a tua paz e o teu amor possam permanecer em nós. Muito obrigado. Valeu. Jesus escolheu os caminhos do coração para acercar-se das criaturas e chamá-las ao reino dos céus. A mensagem vem no enviamento, entroncada naquela que lemos no início do trabalho de Joana de Ângeles. De facto, este é um momento crucial porque passamos e a razão e o sinal, a mensagem que nos deixa, de facto, é de ter nivelado todas as criaturas, porque todos estamos sujeitos à influência do problema, ao isolamento, ao afastamento daqueles que nos são caros, dos amigos, da família, mesmo nos locais de trabalho. Em determinadas circunstâncias há que tomar medidas para que as pessoas se mantenham afastadas a fim de cortar as cadeias de contágio. Portanto, Deus não permitiria umas circunstâncias desta natureza se não houvesse um fim útil para a humanidade. E esse fim é, sem dúvida, a oportunidade de podermos viajar para dentro de nós e procurar com honestidade saber o que não está bem, em termos de caráter, e o que é preciso mudar. Digamos que enfrentar os nossos próprios defeitos, os defeitos que ainda se alojam em nós, embora já tenhamos também muitas virtudes. Mas esse trabalho de burilamento deve realizar-se aqui e agora, tanto quanto possível. Porque vamos, se assim for, vamos depois mais leves para o lado lá. Porque chegada a hora, na espiritualidade, de fazer o balanço daquilo que foi a nossa vida, naturalmente, muitos sentir-se-ão agradavelmente surpreendidos e felizes pelo sucesso da jornada terrena, outros nem por isso. Mas nunca é demais que cada um faça esse trabalho para que, dessa forma, prossiga na escala do progresso da vida, chegue mais acima, mais adiante e mais feliz. Então, todas estes resgates, estas duras provas por que passamos, para além de outras, naturalmente, mas tudo agora é uma oportunidade que nós temos de nos tornarmos ainda mais individual e coletivamente mais solidários e fraternos, onde possa de facto fazer-se fluir o sentimento de afeto e de amor, e nunca como hoje estas palavras fazem tanto sentido. No exemplo de Jesus, que se acercava das criaturas procurando entendê-las, amá-las, perdoá-las e conviver estendendo-lhe as mãos de misericórdia. Por isso, é este exemplo que aqui fica, recordando de facto o que nos compete, o que a vida nos convida a fazer também. Pois bem, eu não sei se está aqui alguém pela primeira vez connosco, já somos todos caras conhecidas, não é? Muito bem. Sejam bem-vindos. Eu ia dizer bem-vindos só para os novos, mas não. Para o resto da família também já. Então, nós vamos, ou estamos no livro A Gênese,
no capítulo 13º, os milagres, segundo o Espiritismo, que é aquilo de que se ouve falar muito recorrentemente e que muito se solicita muitas vezes. E vem, a propósito, este tema da fase em que nós vivemos também. Neste capítulo, os temas principais, os caracteres dos milagres, os milagres no sentido teológico, o Espiritismo não faz milagres, faz Deus milagres, o sobrenatural e as religiões. De facto, apesar dos tempos decorridos, ainda temos o impulso, muitas das vezes, de solicitar ao Criador um milagre. O que é um milagre? O milagre, no sentido literal do termo, é a derrogação, a superação de qualquer ordem ou de qualquer regra estabelecida. Digamos que é, de facto, um imponderável que resulta da decisão de alguém relativamente a qualquer um de nós, para justificar essa ação. Então, os caracteres dos milagres que têm essa característica, portanto, de ser uma exceção. Os milagres no sentido teológico. A Igreja dominante, a Igreja Católica, que tanto explorou e tanto divulgou e implementou esta questão dos milagres, quando não há explicação para qualquer fenómeno, remete-se para os desígnios de Deus, que são insondáveis, ninguém sabe o que é que Deus entende, ninguém vai a despacho, nenhum de nós, portanto, Deus despacha e manda a ordem pela internet e faça-se, cumpra-se o que fica determinado. E as criaturas, os seres humanos, permanecem nessa expectativa de poderem alcançar o milagre que pretendem para qualquer problema que tenham. Isto é, ao invés de se promover o trabalho, a renovação da criatura, que deve assentar, ou que assenta, esses princípios assentam na fé, na confiança irrestrita em Deus, não, nós vamos vivendo conforme, enfim, a vida nos permite, e a dado momento nós precisamos que alguém nos deite a mão, vamos recorrer a Deus para ver se conseguimos um milagre. E normalmente os milagres pressupõem sempre uma negociação com Deus. Tem que ser. Se vou dar alguma coisa, alguém tem que me dar também. É da vida, não é? Então, nós fazemos com Deus o mesmo que fazemos mundanamente com os outros, com os outros seres humanos, como se estivéssemos numa base de negociação. Ora bem, então, muitas das vezes perde-se a fé porque não compreendendo os mecanismos das leis divinas e não sendo atendidos os meus pedidos ao Criador, se bem, eu com honestidade, naturalmente, as pessoas pensam, bem, Deus não me atendeu, não vale a pena eu continuar nesta religião. E é por isso que muitos de nós percorrem as mais variadas religiões. E também passam pelo Espiritismo, sempre em busca do tal milagre, na resolução do problema que têm. Mas arregaçar as mangas para resolver o próprio problema, aí é que bate o ponto. Digamos que eu não estou tão disposto a fazer isso, ou porque é difícil, ou porque eu não compreendo, ou por isto ou por aquilo, então eu levo o problema a Deus para que Deus me resolva. E às vezes não se resolve. Às vezes não se resolve. Mas também se pode resolver. Também se pode resolver. Já lá vamos. Então, o Espiritismo não faz milagres, que é também outra questão
que nos assalta muitas das vezes quando chegamos ao Espiritismo é procurar resolver, através do Espiritismo, os nossos problemas. Ora, o Espiritismo pode resolver os problemas como pode outra religião qualquer, ou sem qualquer religião o indivíduo, desde que ele se disponha a analisar, a avaliar o seu caráter e se proponha à mudança. É tão básico, é tão simples quanto isto. Aquilo que está mal precisa de ser mudado para melhor. E o que está bom não se mexe, deixa-se estar. Pronto, então, desde que o indivíduo se proponha, de facto, a mudar o seu caráter, então, movimentam-se na espiritualidade imensas forças para que a criatura seja amparada e seja intuitivamente orientada para qualquer auxílio. Ora, o Espiritismo é, como outras religiões, um caminho que eu posso escolher porque a minha forma de interpretar e de olhar para a vida está em consonância com aquilo que o Espiritismo propõe. Portanto, compreendo-lhe a proposta, aceito-a e procuro vivenciar os seus postulados. Isto não é válido para todos. Há outros que estão no catolicismo, outros no hinduísmo, outros no islamismo, e há aqueles que não estão em lado nenhum, mas que são excelentes pessoas, e são pessoas de bom coração, de bom caráter, e, portanto, não precisam desses caminhos para chegarem a determinado objetivo. Estão longe de Deus? Não. Estão próximos de Deus, quiçá mesmo mais próximos do que nós. Porque, sem o saberem, também eles são criaturas religiosas. E têm confiança nesses próprios propósitos que os alimentam. Mas a doutrina espírita, a mim, ou àqueles que se identificam com as suas propostas, facilita a compreensão dos mecanismos da vida. Então, é com base nesses mecanismos, na compreensão desses mecanismos, das leis, conhecendo e compreendendo as leis divinas, que eu me filio e frequento a casa espírita. Portanto, e não à procura de milagres, porque Deus não faz milagres. Não faz. Isso seria uma derrogação das leis de Deus. Imaginem o que era, grosso modo, a Terra que tem um movimento de rotação, está em volta do seu eixo, e dizia assim, Deus lá... Não, a partir de hoje, a partir das tantas horas, a Terra vai inverter a marcha, o sentido de rotação. Isto virava tudo do avesso. Passava mais uns 15 dias, espera aí, até gostei de ver o pessoal no carrossel. Vamos inverter outra vez a marcha. Como se Deus, digamos que fosse uma criatura com, enfim, insatisfeita e sem o mínimo de interesse pela própria vida que Ele próprio criou. Ora, Deus é absoluto, é a perfeição absoluta. Absoluta. E nós não lhe conseguimos alcançar, de facto, todos os atributos, porque ainda nos faltam capacidades mentais e espirituais para esse efeito. Mas nós já conseguimos vislumbrar alguma coisa. Mas essa alguma coisa que nos transmite a grandeza de Deus, nós passamos por ela todos os dias, somos capazes, até chegarmos aqui, não é? Mas uma vida inteira e sem dar conta disso. Não sabemos apreciar o canto de uma ave, não sabemos apreciar a minúcia, o detalhe de uma flor, da cor, muitas das vezes multicolor, tudo que se reserva está preservado numa sementezinha que pode dar flor e fruto durante determinado período de tempo, do ano, das estações do ano. Não damos, nós não cuidamos disso. Lidamos com as coisas de uma forma doentia e indiferentes a esses detalhes, a essa beleza. Isto é para não falar em nós mesmos, mas naquilo que são coisas mais pequeninas. A Terra roda neste momento sobre o seu próprio eixo a 1700 km por hora. A 1700 km por hora. Alguém dá conta disso? Não dá, mas como é que isto anda? Como é que eu estou aqui normal, não me... Sabe Deus para sair da banheira às vezes, não é? Quanto mais agora a 1700 km pela cabeça.
Isto é uma coisa muito grande, não é? Viaja o movimento de translação em torno do Sol a 107 mil km por hora. Percorre em 365 dias, que é o ano, que é a volta completa do Sol, essa viagem que faz, de 940 milhões de quilómetros. Já viram? 940 milhões de quilómetros em 365 dias. São coisas que a ciência já atinge. Não é verdade? A Terra, desde que é a Terra que existe há milhões de anos, no seu interior, no seu bojo, existe metal em ebulição a milhares de graus de temperatura e que persiste há milhares de anos. Como é que isso é possível? Quer dizer, os cientistas sabem disso? Não sabem. Também não sabem. Ainda não chegaram lá. Mas não chegaram lá porque são, não direi os segredos, mas são os mecanismos da lei da vida que estão ao nosso alcance, mas que nós ainda não temos condições para chegar lá. E isso faz parte do mundo. Como dizia Jesus, que não compreendíamos aquilo que era terreno, como é que ia falar agora do reino dos céus? Como é que... Não é? Não temos alcance para isso. Então, é só uma divagação por esses pequenos detalhes para ver como o ser humano é ainda tão orgulhoso na sua pequena sabedoria e não consegue resolver problemas que são mundanos e ainda conflitos que tenham dentro de si. Então, ao invés de se concentrar e refletir sobre a sua própria essência, quem sou, qual é a minha origem, de onde venho, porque estou aqui, para onde vou. É fundamental este detalhe. Para onde vou? Eu vou para a espiritualidade. Mas e em que condições é que eu vou lá chegar? E depois, onde é que eu vou parar? Ora bem, eu também, a gente quando programa aqui uma viagem para qualquer lado, diz, olha, eu quero ir para ali, eu quero ir para lá, e procuramos ir para aí ou para lá. Com a espiritualidade é a mesma coisa. Portanto, se queremos ir para um lado e não para o outro, é só questão de termos em atenção àquilo que nos garante o bilhete de ida para tal sítio, não é? Muito bem. Então, faz Deus milagres? Vamos lá. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Se ele tem poder para organizar, também há de ter para desorganizar. Se há para poder para organizar, ou para alterar, ou desfazer aquilo que bem entender. Mas fala-os, ou por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? Não cabe ao homem pré-julgar os atos da divindade, nem subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Portanto, é a questão chave aqui, é o orgulho. Nós, quando não entendemos aquilo que a vida nos dá, o primeiro impulso é pensar que Deus não gosta de nós. Não nos ama, não nos tem em consideração, por aí adiante, e por isso é que nos atende, ou não nos atende. E nós decidimos voltar das costas. Conhecem casos desses? Eu já acreditei em Deus, já ia aqui, eu já ia acolá. Não, agora já não acredito em nada. Pronto, rompi com isso tudo. Porquê? Porque é a falta de entendimento das questões. Porque nós analisamos Deus de acordo com as nossas condições, as nossas capacidades. Contudo, em face das coisas divinas, temos para critério do nosso juízo os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Dentro daquilo que nós conhecemos. Então, Deus é o Criador, a origem da vida. A origem da vida. Então,
para ser, de facto, a entidade, o Criador, que está na origem de tudo aquilo que nós podemos alcançar, organizar a vida e, sobretudo, criar-nos. Nós, como dizia Jesus, somos feitos à semelhança de Deus. Ele afirmou categoricamente: sois deuses, estáis condenados a vencer. O sois deuses é na semelhança com os princípios divinos. Seja desde logo a capacidade de pensar, a capacidade de sentir e a imortalidade. Nós jamais vamos desaparecer agora. Somos eternos. E já temos milhares de experiências, não só na vida física, como na vida espiritual. N reencarnações. Já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos feios e agora somos bonitos. É uma imensidão de oportunidades que a própria vida, os mecanismos da vida criaram para nosso bem-estar. Tendo em atenção o reino dos céus, onde palpita a felicidade, a harmonia. No fundo, é isso todos o que procuramos. É chegar à felicidade, aos reinos da harmonia e do bem-estar. Porque, em boa verdade, nós sentimos saudades de alguma paz e harmonia de onde viemos. Sentimos na alma essa saudade. Muitas vezes não sabemos o que é. E é disso. Então, compreender a natureza divina, ele é em absoluto, em todas as suas capacidades, é absoluto e eterno. Nós somos eternos a partir da criação. Mas Deus é eterno desde sempre. Reparem, como é que nós conseguimos alcançar isto? É impossível. Ele é eterno para trás, como é eterno para a frente. É permanente. Então, de tal sorte que os espíritos responderam a Kardec relativamente aos atributos divinos, à sua essência, como a inteligência primeira, superior, causa primária de todas as coisas. A inteligência perfeita, absoluta, causa primeira de todas as coisas. Então, este deve ser o ponto de partida, é o que penso a respeito dos atributos divinos. Se ele é, para mim, perfeito, em absoluto, não pode ter a mínima mácula, então é nesse ser que eu vou confiar, em que acredito, a que me entrego. Ora, se há alguma questão que eu não compreenda e que eu não queira aceitar, é porque eu não tenho competências e capacidade para a entender. Mas Deus, como é absoluto, em todos os atributos que eu possa imaginar, para lhe atribuir essa perfeição, então eu não compreendo esse mecanismo. Mas eu sei que essa inteligência superior tudo organiza e tudo faz por aqueles que criou, pela vida. Estamos a compreender? Isto é fundamental. É o Deus que eu adoro, que eu tenho, que eu venero, quais são os seus atributos. E só assim é que faz jus a minha fé. Não a fé no rótulo, mas a confiança irrestrita em alguém, na entidade, no Criador. Alguma dúvida? Se houver alguma dúvida, façam o favor de colocar. Está bem? Porque então faria milagres? Para atestar o seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, quer nas partes mais gigantescas, como nas mínimas, pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo.
Bom, nós temos aqueles que têm um pouco mais de idade, que já estão um bocado mais usados pelo tempo, ainda se lembram, de há 50 anos para cá, o salto, o progresso, a evolução que a humanidade sofreu. Recordam-se disso? A todos os títulos. A todos os títulos. No campo da medicina, no campo da ciência profissional, enfim, no conforto, na habitação, na ciência da educação, em todos os ramos, houve um progresso extraordinário desde há 50 anos para cá. Não é verdade? Mas, há 50 anos, quem é que tinha luz elétrica em casa? Muito pouca gente tinha. Ou não? Recordam? Agora a gente vai ali ao interruptor. Não tem luz. Oh mãe, não tem luz. Liga para a EDP, faz favor. E pergunta porque é que nós não temos luz. E ele pega, vai logo ao telefone. Liga para a EDP. Vai à torneira. Oh mãe, não tem água. Liga para a Indaco. Pergunta lá porque não temos água, faz favor. Eu preciso de cozinhar, temos de tomar banho. E na Indaco já têm que saber. Ou então vão dizer assim, olha, só um minuto que nós vamos mandar aí uma brigada. Há 50 anos, liga para onde? Liga para lá do nenhum, olha, vai ali ao quintal, traz mais uma lata de água e põe aí no fogão a ferver. É preciso gás, falta o gás. Liga aí para a EDP para saber porque é que não temos gás. Antigamente não tem gás, não, vai buscar mais uma acha ali ao quintal e mete aí no fogão. É ou não é verdade? Hoje nós estamos mal dispostos, um telefonema, vem logo uma carrinha a tocar a sirene do INEM para a porta, leva para o hospital. Antigamente o que é que acontecia? Ou tinha bicicleta ou carro para chegar ao hospital, se é que o hospital houvesse, ou então morria logo em casa. É ou não é verdade? O estado social do país progrediu. Porquê? Porque há criaturas que reencarnam com outras condições para preparar o bem-estar e o conforto da humanidade. E isso faz parte dos planos divinos. Para que nós possamos ter melhores condições de vida, mas não é para relaxarmos naquilo que nos compete, que é melhorarmos. E nós persistimos a querer continuar na vida. Às vezes temos já velhos, já cracomidos, com 100 anos e tal, não vê, já não fala, que se dá algum chilique, toda a gente chora, toda a gente grita, porque Deus é injusto, em vez de dizer, meu Deus, chegou até aos 100 anos. Nós andamos à procura do elixir da vida, para ver se conseguimos cá permanecer durante muito mais anos. Sabe Deus, aos 60 para mexer uma perna e para mexer a outra, ainda vou chegar até aos 100 sem poder ter o mínimo de conforto e condições de vida. Ora, é evidente que de lá de cima, quem manda nisto tudo, lá de cima olha para nós assim, meu Deus, mas eles andam ali há tanto tempo, vão e vêm, e não saem do mesmo. Não saem do mesmo. Querem permanecer ali pela eternidade, ali no corpo físico. Mesmo que às vezes acamados, cheios de dores, com chagas, e já não têm condições, está no estertor, digamos, da morte, e as pessoas não aceitam que se morra. Não aceitam que se morra. É evidente que temos que preservar pela vida, pela saúde, temos que preservar. Mas o problema é quando nós não aceitamos os factos, que são incontornáveis. E isso aloja-se em nós. É um comportamento compulsivo não aceitarmos os desígnios do Criador. Não aceitamos. E porquê? Porque a nossa fé é fraca, é falha. Não é verdade? Se aceitamos, nós resignamos-nos com digamos, com as determinações superiores, mas compete-nos trabalhar, sim, preservar a vida, mas não nos revoltarmos com aquilo que são as determinações superiores da vida. E vivemos neste conflito permanente
entre aquilo que é o prazer efêmero que a vida material nos dá e a permanência no corpo físico, ao invés de olharmos para lá da linha do horizonte da vida, para a eternidade. Então, naturalmente que aqueles que partem serão acolhidos pelos bons espíritos que os auxiliarão na sua recuperação. E nós temos que trabalhar mentalmente para amparar, auxiliar todo esse trabalho que é feito nos mais variados pontos do globo. Então, isto a propósito dos milagres, não aceitando de facto aquilo que são as determinações divinas, nós voltamos e queremos milagres. Ora bem, que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Vocês acham isto normal? Que alguém, em vez de apreciarmos a obra, estamos a olhar para um relógio, olha como ele trabalha. Sim, senhor, o que está aqui por trás, o mecanismo, tudo isso, a criatividade do seu autor, da obra, por aí adiante, mas estamos a ver ali o resultado. E se alguém chegasse e dissesse assim, olha, desmonta aí para eu ver como é. Seu amigo, nós aqui não atendemos caprichos, não é? O próprio Jesus, quando estava crucificado já na cruz, os romanos, soldados romanos que ali estavam, e os asseclas lá dos doutores da lei, também lhe gritavam, anda lá, agora salta daí, salva-te, salva-te. Como se ele precisasse, digamos assim, de provar o que quer que seja. Mas é aquela atitude felina do ser humano que precisa sempre de provas para que os grandes da alma, possam provar, de facto, a sua grandeza. O seu saber, pelo contrário, não ressalta muito mais da regularidade e da precisão do movimento da sua obra. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, mas ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Estão-me a compreender? Vamos repetir. Não, aquilo que diz Kardec. Não sendo necessários os milagres, portanto, a derrogação das leis divinas, para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Então, com o Espiritismo, há detalhes que nos acontecem na vida que, não fora isso, nós diríamos que era um milagre. Poderia, eventualmente, aqui materializar-se um espírito, ganhar forma, aqui entre nós. Hoje, a doutrina espírita já nos faculta conhecimento que nos permite perceber as condições, as razões e porque aquele espírito se materializa aqui entre nós. Ora, passa a ser, compreendendo essas leis, passa a ser um caso vulgar, natural, diria, natural. Ora, não, até aí, não se conhecendo esses mecanismos que faz parte das leis gerais da vida, nós diríamos, hoje aconteceu um milagre lá no centro. Então qual foi o milagre? Foi o espírito que se materializou. Estão a compreender? Portanto, até ao advento do espiritismo, não se conheciam essas leis que permitiam esta relação. Tudo são fenómenos, pelo menos estes fenómenos, assentam nos princípios da mediunidade. São factos mediúnicos. E que a relação entre encarnados e desencarnados permite realizar. Portanto, é uma lei geral. Não há milagre nenhum.
Estamos compreendidos ou entendidos a respeito desta matéria? Muito bem. Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há factos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Certo? Por essa razão, e não só os conhecimentos, é também a capacidade cerebral de raciocínio. O nosso cérebro está dimensionado, capacitado para aquilo que é a nossa vida na Terra. E a sua atividade, ou digamos que o espaço que ocupa todo o conhecimento e todas as condições de raciocínio necessárias para entender aquilo que é a vida, é ainda um pedaço muito reduzido, um espaço muito reduzido do cérebro. O que quer dizer que ele tem muito ainda para ocupar. Isto é como se tratassem, permitam-me a comparação, é como se tratassem de um disco, um disco interno do computador. Pode ter o computador com programas muito simples, ser um disco com uma capacidade de armazenamento e de funcionamento XPTO, portanto 3XL, e no entanto nós estamos a ocupá-lo só com um reduzido número de softwares, de programas e aplicações para aquilo que é o básico. Mas entretanto nós vamos tirar um curso qualquer de informática, precisamos fazer mais qualquer coisa, vamos ao técnico e o técnico diz: isso ainda tem muito para pôr aí, muito material. Não tem problema, ele está em condições para funcionar. Ora, a verdade é que nós vamos usar aquele espaço porque já aprendemos alguma coisa mais e, portanto, estamos a ser agora exigentes para com a máquina, que precisamos de maior capacidade de resposta. É o que acontece com o cérebro. Quando nós conseguirmos elevar-nos mais moralmente, naturalmente que o cérebro será chamado a um desempenho mais exigente também. Agora imaginem o que é um cérebro muito avançado aí na cabeça de muita gente. Sabe Deus, muitos só ocupam para o mal. Não é? É para o mal. Agora imaginem-se, e tem lá o tamanho de uma galinha, não é? O cérebro que a gente diz, o cérebro é do tamanho de uma galinha. Imaginem se fosse um elefante. Então, o mal então é que graçava aí forte e feio. Então, tudo a seu tempo, e Deus tem tudo isso bem orientado, bem escalonado. Muito bem, terminamos o nosso trabalho de hoje. Alguma dúvida que tenha ficado a respeito de milagres? Espero que a matéria nos possa esclarecer o suficiente e que seja, de facto, afastado definitivamente das nossas conjecturas a possibilidade do milagre. Se acontecer algum facto inusitado nas nossas vidas, não é um milagre. Não, lá em cima é que disser assim, não, já está em condições de levar uma benesse, de obter aquilo que pediu. E eles aliviam lá o torniquete. Mas, sim senhor, para nós, isso é um milagre, mas não é. É a lei de causa e efeito a funcionar. Então, como há mérito no esforço que nós fazemos, então podemos facultar lá de cima, não é? Dizer, facultar aqui melhores condições para aquela pessoa. Porque ele vai saber gerir, primeiro tem mérito e depois vai saber gerir a benesse que vai receber. E então o torniquete é aberto. Quando a pessoa nem aquilo que tem sabe usar, por isso é que Jesus dizia que aquele que muito tem, muito se dará. E há aquele que pouco tem, muitas vezes até esse pouco que tem se lhe tirará. E porquê? Porque a criatura não tem méritos. E quando nós fazemos mau uso da nossa vida, não ponderamos suficiente bem sobre aquilo que nos compete realizar em boa verdade,
com virtude, com elevação, com dignidade, o torniquete lá em cima aperta mais um bocado. E a pessoa, ai meu Deus, que eu não esperava isto na vida. As coisas pioraram. Então, espera aí. Se pioraram, o que é que eu tenho que fazer para melhorar a coisa? E a pessoa tem que se empenhar. Quando se empenhar e começarem a aparecer os frutos, eles lá em cima abrem o torniquete. E a pessoa fica ali. É tão simples quanto isto. É lei de causa e efeito. Não é? De ação e reação. Certo? Alguma dúvida? Pois bem, nós já aqui foi falado, nós estamos, este ano tudo é diferente, para tudo e para todos, naturalmente, inclusivamente as comemorações do Natal, mas nós não queríamos deixar de atender algumas necessidades, alguns irmãos nossos que estão de facto em dificuldade e precisam de auxílio. E, portanto, quem puder dispor de algumas, dentro das suas possibilidades, como é natural, dispor de alguns bens, alimentos, para podermos distribuir como anualmente fazemos, agradecemos. Mas, também, se alguém estiver em dificuldades, nós estamos entre famílias, e só assim é que se faz jus, de facto, àquilo que aqui procuramos, aquilo que aprendemos, aquilo que difundimos, e é um movimento de solidariedade e de fraternidade entre todos. Portanto, se alguém estiver com dificuldades, por favor, dentro daquilo que nos é possível, a Casa Espírita dará a sua cota-parte para poder aliviar as necessidades de quem as tenha. Sem vergonha, sem constrangimentos, porque só assim é que faz sentido o espírito de família. O espírito de Natal, afinal de contas, que desejamos se prolongue pelo ano. Uma boa semana para todos. Agradecemos a presença e vamos pedir a colaboração para a oração final. E apesar de não termos o nosso trabalho de passes individuais, não deixamos de ser atendidos ao longo de todo o trabalho, naturalmente, porque os bons espíritos estão aqui conosco, amparando-nos, envolvendo-nos, e naturalmente que envolverão nesta etapa final, durante a oração, a cada um com os eflúvios de saúde que são necessários para todos nós. Então, procuremos sentir o ambiente, a harmonia do ambiente, a paz. Estamos em paz. A harmonia que nos envolve e na qual nos integramos provém dos altiplanos da vida. Todo o ambiente se encontra iluminado pelas vibrações energéticas que chegam de mais alto, da espiritualidade. Cada um de nós encontra-se acompanhado pelos benfeitores espirituais,
trabalhadores da casa que aplicarão as energias, o passe individual a cada um dos presentes, não só no plano físico, como também no plano espiritual. Durante a nossa oração, os nossos irmãos deixarão fluir essas energias, esse amor infinito por todos nós. Pai amado, querido Jesus, sentimos imensamente gratos nesta hora pelo resultado dos nossos trabalhos da manhã, em que nos encontramos com os corações e os pensamentos entrelaçados nos bons propósitos que a todos anima e que aqui nos trazem e nos colocam em sintonia convosco. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, rogamos-te que nos envolvam com as vibrações, com as energias de saúde e paz que percebemos. E que nos acompanhem aqueles que têm o compromisso de nos amparar e inspirar, para que nos momentos, em todos os momentos, mas sobretudo naqueles de maior lucidez, possamos refletir e decidir sobre as alterações no nosso caráter, no investimento que devemos fazer para o nosso aprimoramento moral, a fim de podermos merecer todo o apoio que nos facultas e estarmos em sintonia com os teus mensageiros. Assim, Senhor, sentimos-nos envolvidos como que numa redoma de luz e energia que percorre o nosso perispírito e o nosso corpo. Desde os caminhos do cérebro, e a rede nervosa central, o plexo cardíaco, sentimos-nos, Senhor, agraciados com a tua misericórdia. Ilumina, pois, Senhor, o nosso íntimo. Faremos o melhor para merecermos toda a vossa misericórdia. Estende a tua misericórdia e o teu amparo àqueles que são fonte da nossa preocupação, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Os nossos lares, os nossos familiares, mas também aqueles que vivem abandonados, estigmatizados, desesperados e doentes. Deixa-nos a todos abraçar. Muito obrigado, Senhor. Graças vos damos.